mostrei pra vocês que eu tô aqui na salinha e eu tô trabalhando, tô fazendo uma animação de um vídeo de skate que o Rafa gravou, de uma viagem que a gente fez pra Pelotas, no Rio Grande do Sul, ano passado. Foi muito legal essa viagem, foi a primeira viagem de skate que eu fiz, foi o pessoal ali da Low Pressure. Eles já tinham feito outras viagens, assim, aí rolou essa pra Pelotas e aí eu fui também, dei uma oficina de zine pra crianças lá de Pelotas, foi pra isso que eu fui, e também pra filmar com o Rafa, pra ter segundos ângulos ali das manobras. Então foi muito legal, foi uma experiência bem da hora, assim, bem intensa também. E aí a gente fez o vídeo, né? O Rafa já terminou de editar o vídeo faz um tempo, que ficou muito legal, mas a gente tava com um monte de outros trabalhos que acabaram entrando na frente, e aí a gente não tinha conseguido entrar na parte da animação, mas agora a gente conseguiu, então já estamos na reta final das animações, e aí eu estou trabalhando nisso agora. E o jeito que eu tô fazendo essas animações é parecido com o jeito que eu fiz as animações do vídeo da Vance. Eu postei um vídeo falando sobre isso, sobre a animação frame a frame. Eu expliquei mais ou menos o processo de como eu faço. Eu tô fazendo um processo parecido, tipo, isso que eu tô fazendo agora é bem igual. Eu imprimi os frames numa folha e aí eu vou vir fazendo umas coisinhas aqui em cada frame. Depois vou fazer aquele mesmo processo que eu mostrei naquele vídeo. Se por acaso você tá vendo esse vídeo e você não viu aquele, não tá entendendo o que eu tô falando, eu vou colocar ele aí na descrição. É um processo de animação de mídia mista, então eu uso o analógico, né, que é o papel, e o digital juntos, faço um método de animação frame a frame, né? Então é assim, é uma junção de várias coisas, é uma mídia mista, é uma animação com mídia mista, é um frame a frame, é uma brisa, assim. Então é bem legal, é uma coisa, é um processo interessante. Só que essa que eu tô fazendo agora, ela não é só assim. Aquele vídeo da Vans, eu fiz todas as animações nesse processo. Só que esse, eu tô fazendo também de uma forma como eu fiz a primeira animação que eu fiz nesse estilo. Eu não sabia que dava pra fazer assim. Então eu fiz de um jeito completamente diferente. E o resultado ficou diferente também. Não que assim seja o jeito certo de fazer. Assim é só um outro jeito de fazer. O jeito que eu fiz dessa primeira vez também tá certo, porque ele dá um resultado diferente desse. É mais como uma colagem em movimento. Porque aqui eu tenho várias telinhas, vários frames. Lá eu vou colocar aqui na tela algumas animações desse primeiro vídeo que eu fiz, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas naquele caso, eu pegava uma tela, um frame, imprimia na folha inteira. Aí eu vinha nessa folha inteira, fazendo as coisas acontecerem nessa folha, dentro de uma mesma tela. Ia escaneando cada movimentação que eu fazia. Então, ficava diferente, é uma abordagem diferente. Que é mais sobre eu travar um frame do vídeo e daí fazer várias brisas acontecerem de forma analógica ali em cima daquilo, tipo a folha rasgando, ou entrar um pedaço de alguma coisa, ou tipo destacar só um pedaço, só a cabeça de uma pessoa ali que tá no frame e fazer ela passear pela tela. Tipo, é uma coisa que você modifica um frame parado e não você imprimir vários frames, tá? O vídeo continuar em movimento e você fazer intervenções em cima disso. É diferente. Aí eu tô fazendo uma união desses dois métodos dessa vez. Aqui é um exemplo do que eu tô fazendo desse outro método. Tipo, eu imprimi o frame, é que esse não é um frame, né? É uma foto. Mas eu imprimi essa foto e aí o que eu fiz? Ela já tá com esses desenhozinhos, né? Esse contorno e o nome dele aqui em cima. Só que eu fui fazendo isso aos poucos. Tipo assim, eu desenhei um pedacinho aqui desse contorno e escaneei. Aí eu desenhei mais um pedacinho do contorno e escaneei. Aí eu desenhei mais um pedacinho e escaneei. Aí eu fui fazendo isso, desenhando pedacinho, escaneando. Pra daí na animação vai aparecer o meu desenho se formando. O desenho que eu fiz manualmente. Então, mais ou menos essa brisa. Aí tô trabalhando nisso agora. E aí eu não queria necessariamente falar sobre isso. Eu comecei a gravar porque eu queria só falar alguma coisa enquanto eu faço aqui. Porque agora eu vou desenhar todos os frames, depois eu vou jogar ali. Eu vou ficar um tempo aqui no papel. Aí eu queria, sei lá, falar sobre alguma brisa. Eu acho que eu vou fazer uma brisa em tipo assim, a cada 3 frames eu vou fazer alguma intervenção, alguma parada, um desenho, alguma coisa acontecendo, assim. Mas enfim, acho que eu brisaria em falar um pouco sobre o assunto do momento, querendo ou não, que não tá pra fugir, que é inteligência artificial. Porque eu tô estudando design, eu sempre tive essa vontade, sim, e esse interesse muito grande pela área de design. Só que, em contrapartida de toda essa excitação de tipo, caralho, eu finalmente tô estudando o que eu sempre quis,
e essa esperança de, tipo, conseguir, tipo, me posicionar no mercado de trabalho como designer, sentir, tipo, provar pra mim mesma que eu consigo ter esse valor profissional como designer, vou conseguir fazer coisas muito fodas como designer e tal, porque é a área que eu gosto. Em contrapartida de toda essa excitação, tem um medo muito grande, que é o medo da inteligência artificial impedir que eu consiga fazer isso, porque, querendo ou não, acho que tá todo mundo que trabalha principalmente com tecnologia sentindo isso, sabe? Tá todo mundo meio que se sentindo ameaçado, porque o boato é que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos, assim, principalmente envolvendo tecnologia, porque, querendo ou não, ela consegue fazer tudo, ela tá cada vez melhor em fazer imagem e cada vez melhor em fazer qualquer coisa. Um designer que faz produtos digitais também se sente ameaçado, sabe? A área que eu queria e aperfeiçoar é a área de design visual para produtos digitais. Gosto muito da área de UX também, só que eu acho que eu não queria ficar só em UX, porque eu gosto muito da parte visual, da parte estética da coisa, sabe? Então eu acho que essa parada é uma união entre o UX e o design visual seria o ideal para mim. Só que a inteligência artificial tá fazendo interface, design digital, design visual e pesquisa cada vez melhor. Então, tipo, eu fico, cara, pra eu que sou uma pessoa fora do mercado de trabalho, seria muito mais difícil entrar nele de novo, ainda mais entrando sem ser por um estágio ou alguma coisa assim, porque eu não tô fazendo nenhuma faculdade, nem algo assim. Eu posso conseguir uma vaga júnior, mas ainda assim é difícil entrar quando você tá fora já, sabe? Eu já vejo como uma coisa meio difícil conseguir entrar ali. Agora, com a inteligência artificial tendo o poder de fazer tudo que eu tô estudando pra fazer, parece que fica impossível, assim, sabe? É foda esse sentimento, porque realmente dá essa sensação de que, tipo, ela tá evoluindo muito rápido, sabe? É tipo assim, passa 2 meses, a inteligência artificial já tá fazendo um negócio absurdo novo. E aí você fica, cara, como que eu vou acompanhar isso, sabe? E como que eu vou mostrar que eu sou suficiente pra conseguir me posicionar ali com isso acontecendo? Eu já tenho que competir com as outras pessoas pra conseguir uma posição ali no mercado de trabalho. Eu já tenho que me competir com outros profissionais, outras pessoas que têm várias experiências. E além de competir com outras pessoas, agora eu tenho que competir com a inteligência artificial também. A ideia não seria eu ter que competir, né? O ideal, assim. O ideal seria ser uma coisa, um auxiliar. Eu conseguir enxergar como uma coisa que vai facilitar o processo. E realmente facilita, sabe? De várias formas. Só que também tem esse lado. Tipo, não dá pra negar que também tem esse lado de que ela também, aos poucos, está roubando posições dos seres humanos. Eu, pelo menos, tenho essa opinião. Mas eu acredito que tem jeito, né? Tipo, eu acho que a chave é estudar a inteligência artificial em paralelo, porque não adianta eu querer entrar no mercado de trabalho com a inteligência artificial acontecendo, ainda mais se eu quero entrar no mercado de tecnologia, que é o que eu quero. Não tem como eu querer entrar sem estar estudando inteligência artificial, sem mostrar que eu tô antenada na coisa, sabe? Então, eu acho que eu tenho que estudar design em paralelo com inteligência artificial. Estudar inteligência artificial aplicada ao design. Design aplicado à inteligência artificial. Estudar realmente essas coisas unidas. Não tem como fugir, sabe? E é isso. É uma coisa que tem me passado muito pela cabeça, porque é foda, né? Tipo, é uma coisa que a gente se vê obrigado a fazer. E eu não necessariamente queria estudar inteligência artificial. Eu queria ficar só estudando design, estética, essas coisas. Não queria ter que estudar inteligência artificial. Mas não tem como fugir, né? Simplesmente, se eu não estudar, eu vou ter uma grandíssima desvantagem. E é isso que a gente tá fadado a isso, né? Não tem muito o que fazer. Eu e o Rafa, a gente fala bastante sobre isso também, porque ele também tem muito esse medo, assim, de tipo, meu Deus, mano, a gente vai virar umas pessoas que não precisa fazer nada. Tipo, a sensação que dá é essa, de que a gente não vai mais ser necessário pra nada, porque a inteligência artificial vai conseguir fazer tudo sozinha e até chegar num ponto de ser autossuficiente, até pra ela, tipo, a inteligência gerar outras inteligências, sabe? Quando chegar nesse ponto, daí eu acho que, tipo, já era.
pra nós, tá ligado? Diz a lenda que tá longe disso acontecer. Vai mais um tempão pra inteligência ser capaz de criar outras inteligências. Mas sei lá, pessoas que estão no mercado da tecnologia estão sentindo que o tempo delas ali tá contado. Não estão mais se sentindo necessárias, sabe? Então eu que nem tô ali dentro, que tô tentando entrar, imagine só o que eu tô sentindo, sabe? Tipo, meu Deus. Enfim, eu acho que é uma parada que tá atormentando todo mundo, assim. Essa ideia de que a inteligência artificial vai tirar nossas oportunidades. Eu acho que é um fato, não tem como negar que isso tá acontecendo e vai acontecer mais ainda. Mas eu também acho que nem tudo está perdido, assim, sabe? Eu acho que assim como tudo que já aconteceu ali aqui na história da humanidade, a gente vai se adaptar, vai dar um jeito de coexistir com a coisa, sabe? Vão surgir novas oportunidades por causa disso. Claro que vão ser perdidas oportunidades, a gente vai perder coisas, mas a gente também vai ganhar coisas com isso. Tô tentando ser otimista, né? Porque é o que resta, né? A gente tentar ser otimista, porque senão a gente acaba, tipo, abrindo mão, né? E desistindo de ser otimista. E acho que isso não ajuda em nada. Então, eu estou tentando passar, apesar de tudo que eu acabei de falar, tentando passar uma mensagem otimista no final. E aí, essa ideia de falar e fazer ao mesmo tempo, não sei se é uma boa, porque eu pulei uma parada que eu deveria ter feito. Agora, bom... Fiz uma coisa meio simples, mas eu acho que isso aqui que eu tô fazendo é um complementar pra uma outra parada. Então, acho que vai ficar legal. Só esperar acertar um pouco, aí eu vou escanear. Beleza, mas não colar. O bagulho tá acontecendo aqui, né? Fala o que a gente vai tentar fazer. A gente não conseguiu o ingresso aí pro show, que tava muito... Esgotado. Não, tava muito concorrido, né, os ingressos. É, concorrido. E aí esgotou tudo muito rápido. Daí a gente vai tentar ver se a gente consegue um cambista aí. Só que daí tem que... É meio perigoso, né? Ser falso ingresso, sei lá. Daí a gente vai tentar ver se eu vou fazer o esquema com o cara. A Yas vai tentar ver se vai passar. Se passar, eu compro 2. Se não passar, não leva nada, né? Mas acho que se for falso, ele não vai nem aceitar fazer isso aí. E se a gente não conseguir, a gente vai ficar ouvindo o show aqui de fora, porque dá pra ouvir, pelo menos. E é isso. Se não perder o ingresso, ele vai curtir o show e eu vou perder a metade do ingresso. Eu consegui entrar, não sei nem se vai dar pra ouvir o que eu tô falando, mas eu acabei de conseguir entrar. Eu tô esperando ver se o Rafa vai conseguir. Depois eu venho com ele explicar melhor o esquema que a gente fez, mas eu entrei. Vim contar como que foi esse rolê todo que eu gravei da gente tentando entrar no show do System, que aconteceu aqui em Curitiba. Eu filmei lá alguns momentos, assim, porque a gente foi meio que numa missão, assim. A gente não tinha conseguido ingresso, porque no dia que abriu a venda, a gente não ficou, tipo, na fila esperando a hora exata de abrir. E aí acabou que quando a gente entrou no site, no dia que abriu a venda, já tinha esgotado tudo. E aí nesse meio tempo a gente ficou entrando no site de novo, procurando na internet, vendo se alguém que a gente conhecia tava vendendo ingresso. E não tinha dado certo, aí a gente falou, tá, vamos dar a nossa última cartada, que é ir lá na frente do estádio no dia do show e tentar comprar o ingresso lá, ver se a gente dá sorte de achar algum que não seja absurdo de caro. Se não der certo, pelo menos a gente ouve o show pelo lado de fora, assim, só pra falar que a gente tava lá perto, pelo menos, né, não perder essa oportunidade. É uma coisa muito difícil de acontecer de novo.
Talvez aconteça, mas talvez demore bastante, assim, eu acho. E aí a gente começou a encontrar os caras que estavam vendendo ingresso lá. Aí o primeiro que a gente achou, ele tinha só um ingresso e era um ingresso físico, não era digital. Aí a gente falou, tá, mas a gente precisava de 2. Ele chamou um comparsa dele lá, que vende ingresso na porta do show também. E esse cara tinha alguns ingressos online, porque ele tava vendendo pra outras pessoas e tinha mais lá. Então teria que ser um ingresso físico e o outro seria digital. Só que a gente tava com super medo de, sei lá, tomar um golpe, alguma coisa assim. Tipo, o cara vender, a gente pagar, o cara sumir, a gente não conseguia entrar. E aí o Rafa falou, como a gente tá em 2, vamos fazer assim. Você compra um, aí você vai lá e tenta entrar. Se o seu entrar, se você conseguir entrar, aí a gente faz o pagamento do seu e eu compro o meu também. Se você não conseguir entrar, aí eu não vou pagar porque você não conseguiu entrar e a gente se conforma, né? Aí beleza, aí a gente tava esperando o cara do ingresso online terminar uma venda dele lá pra fazer a venda do ingresso que faltava. E aí o Rafa pediu pra ver o ingresso físico que o cara tinha. Ele mostrou e aí eu reparei que o ingresso era meia PCD. E aí eu falei, putz, mas é meia PCD, né? Tipo, acho que vão barrar. Porque pelo menos se fosse meia, eu tenho a carteirinha de estudante, então passaria, eu conseguiria comprovar. Agora, meia PCD não dá, né? Tipo, não tem como burlar esse negócio, né? Nem seria certo. Eu falei, tipo, nossa, mas é meia PCD, eles vão barrar. Aí o outro cara falou, mas tenta, porque às vezes eles nem olham. Então tenta. Só que, na hora que eu fui entrar, faltava, tipo, meia hora pro show, né? Quando a gente tava fazendo esse rolê todo. E aí, quando a gente foi entrar, não tinha fila mais ali pelo lugar que a gente ia entrar, porque o ingresso era para cadeiras Mauá, não era pista. Foi muito bom, a gente pegou um lugar ótimo. Uma outra sorte que a gente deu foi essa cadeiras Mauá. Eu tentei entrar, só que não deu, porque ela falou que eu teria que comprovar o porquê que eu tinha comprado meia PCD. E aí eu falei, foi mal, tipo, comprei de um cambista e foi isso. Aí fui sincera com ela, mas a gente não tinha pago ainda, né? Aí eu voltei e falei, não deu certo. Aí o cara falou, tá, mas pra esse ingresso não ser descartado e eu não sair no prejuízo, tem como você ir ali na bilheteria do estádio e falar que você quer comprar um complemento. Eu nem sabia que existia isso, mas esse complemento é uma parada que quando você tem o ingresso meia, que você não vai conseguir comprovar a meia, você vai lá e compra esse complemento, que você paga o valor que inteira, como se fosse o ingresso inteiro, tipo a outra meia, né? E aí você não precisa comprovar nada, você mostra o ingresso e o complemento e entra. E aí o cara falou, pra eu não perder o ingresso, não sair totalmente no prejuízo, porque ele não ia conseguir vender aquele ingresso pra mais ninguém, sendo meia PCD, assim. Só se ele desse muita sorte, realmente apareceu alguém querendo comprar que fosse PCD, mas, tipo, muito difícil, eu acho, né? A gente foi lá, a gente comprou o complemento, e aí o cara cobrou muito mais barato, só pra dar o valor que... Tipo assim, o ingresso ele tava cobrando R$500. Aí o Rafa foi lá, comprou o complemento, o cara só cobrou o que faltava pra inteirar assim, R$500 desse complemento. Então é como se o Rafa tivesse pagado os R$500, só que o Rafa pagou R$500 dividido entre o complemento e só o que faltava pro cambista, né? Então ele saiu um pouco no prejuízo, eu acredito, não sei, mas deu certo, assim, o cara era gente boa, assim, no final das contas, ele foi super tranquilo. Aí eu passei, consegui entrar, que eu mostrei aí pra vocês, e fiquei esperando ver se o Rafa ia conseguir. O Rafa tava demorando um pouco, eu tava super nervosa, porque o dele era diferente, ele tinha que pegar o ingresso online lá. Aí no final das contas ele apareceu, o cara veio junto com ele, o cara que vendeu o ingresso veio junto com ele e, tipo, mostrou o ingresso, tipo, pra ele e ele conseguiu entrar. E aí a gente entrou e faltava, tipo, 15 minutos pra começar o show. E a gente ficou, tipo, nossa, não acredito que deu certo. E aí a gente ficou num lugar que era muito bom, que, tipo, era um estádio, né? Aí tem o palco aqui na frente, aí tem a pista, só que, tipo, até metade do campo era pista premium. A pista normal era, tipo, pra lá da metade do campo e não ficava muito longe. Então eu não sei se a pista normal seria o melhor ali, a gente ia acabar ficando muito longe. E a cadeira que a gente pegou era, tipo, tinha o palco aqui e as cadeiras que a gente pegou era logo aqui na lateral do palco, assim, muito perto do palco. Então a gente conseguiu ver muito bem, assim. Claro que não teve aquela experiência de, tipo, tá no meio da galera que tá na pista, fazendo mosh e tal, que eu gostaria, mas daí se fosse pra ter essa experiência, eu ia preferir ter ali na pista premium, mas aí não sem condições, porque era muito caro. E foi legal ali na cadeira, deu pra curtir, tipo, muito. Obviamente ninguém fica sentado, né? Tipo, todo mundo fica em pé e tal. E tinha tanta gente que nem teve lugar pra gente ficar sentado, a gente teve que ficar em pé, no meio de uma escada que desce entre as cadeiras.
cadeiras, assim. Até tentaram expulsar a gente dali, porque, tipo, como não tinha lugar pra gente sentar, a gente ficou parado nesse lugar, nesse espaço entre as cadeiras, né? Nesses degraus. E aí veio uma mulher falando, vocês não podem ficar aqui, vocês têm que achar uma cadeira. Aí a gente, mas não tem cadeira, a gente já procurou. Ela, não, eu acabei de achar um monte de cadeira. Desce lá, vai lá pro fundo que vai ter cadeira. E aí a gente não queria, porque a gente ia ter que, tipo, ir mais pra longe do palco. Não ia chegar a ficar tão longe que nem as outras arquibancadas, mas ia ser mais longe do que a gente tava. E bem na hora que ela tava, tipo, expulsando a gente, apagou todas as luzes e começou o show. Aí foi a outra sorte que a gente deu, porque daí, tipo, todo mundo começou a gritar e levantar e tinha um monte, não era só a gente que tava ali naquela arquibancada, era um monte de gente ali naquele degrau, né, não tinha cadeira. E aí ela simplesmente desistiu, tipo, não tinha como ela querer continuar empurrando a gente pro fundo com o show começando, né. A gente viu de lá mesmo, foi um lugar muito bom e foi, tipo, muito foda. Foi uma daquelas experiências que você fica assim, tipo, cara, eu nem sabia que eu, tipo, precisava ter essa experiência na minha vida de ver o show do System of a Down uma vez na vida, sabe? Muito foda, muito mesmo, assim, uma experiência que, tipo, nossa, que bom que eu tive essa experiência na minha vida. Muito grata por ter vivenciado isso, assim, porque foi muito foda, tipo, de verdade, muito mesmo. Foi isso, eu queria explicar melhor, porque ali eu só filmei alguns pedaços, não deu pra entender muito bem o que tava acontecendo, né? Esse todo o nosso rolê, a gente tava super ansioso, tipo, com medo de dar errado e querendo muito que desse certo, querendo muito ver o show, e no final, tipo, foi muito foda, porque a gente deu muita sorte, foi muito legal o show. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão, vale muito a pena. Eu peguei o bagulho pra fixar, né? Olha que rua bonita. Essa é a rua do podcast, né? Pega um desse. Sim. Agora a gente tá indo pra Louisville, que é a cidade onde a gente fez nosso primeiro trampo juntos, mas à distância, né? Vai rolar uma trick hoje, a gente vai sair agora às 8 da manhã. Vamos encontrar a galera ali no carro e partir. Myself out of the desert, I wanna see a doorstep, or look out of your window to maybe see a creature, but something was distorted. We're living under rocks now, forgetting how it started. What should I do? What should I say? Should I run into the street, throw up my fist into the air, screaming someone let me out? Da hora demais. Style.
Pra ele que cai no mais alto. 1935, formando aqui isso. Mano, pula aqui na porta é mais suave. Mano, eu sei fora, ficar pedindo igual o Toriel falou. Faz a boa aí. Aí, Rafael. Tá de boa, só que isso. Tudo certo? Ótimo. Dá pra entender o valor histórico dela. Antes de gravar, em 78, ela passou por um processo.